Boa noite, povo de Deus, graça e paz. É com muita alegria que nós nos reunimos nesta noite para cultuar o nosso Deus. Mais uma vez, como família aqui reunida, estamos aqui para adorar o Senhor. Eu peço licença para entrar na sua casa junto com a minha família, com adoração ao Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pegue a sua Bíblia, se possível, eu convido você. Convido quem está na sua casa também, nesse momento que chega este culto, essa ministração, para tomar parte também, para fazer parte dessa celebração. E vamos então adorar o Senhor, vamos então ouvir o falar de Deus para a nossa vida. Eu convido você a fechar os teus olhos, e nós vamos falar com o Senhor. Deus eterno, nós clamamos, Senhor, pela Tua presença. Nós reconhecemos, Pai, que mesmo com todas as dificuldades que a igreja hoje, que nós como igreja visível temos de nos reunir nesse momento, o Teu Espírito Santo não se prende a quatro paredes. É verdade, Deus. Cremos que Tu estás aqui conosco e com toda a Tua igreja em toda a terra. Por isso, Deus, onde quer que se faça ouvir a nossa voz, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja a tocar em cada coração. Ó Deus, que a chama da fé possa arder. Amém. Que o Teu Espírito Santo leve iluminação e entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Tudo quanto, Senhor, vai acontecer durante esta celebração, amém, que Tu possas usar, Senhor, de uma forma tão poderosa, que as pessoas que nos ouvem neste momento sejam edificadas. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido você neste momento a voltar toda a sua atenção para o Senhor. Abra sua Bíblia em Salmo número 15, livro dos Salmos, número 15, e nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Salmos número 15, palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Palavra do Senhor. Versículo 4 diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Palavra do Senhor. Jesus. E é nesse espírito de adoração, como salmista, que nós vamos adorar o nosso Deus, que é digno do nosso louvor. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
acrescentadas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Certo de que o Senhor está conosco, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E eu quero convidar você nesse momento a confessar pecados. Sabemos que nós não somos perfeitos e a Bíblia nos ensina no Salmo 32, na própria experiência de Davi. E ele reconhece que pecou contra o Senhor, e ele diz no Salmo 32, enquanto eu me calei, a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Mas então confessei o meu pecado e não escondi os meus erros, e tu perdoaste os meus pecados. E certo de que o Senhor, que é santo, que é todo-poderoso, mas ainda assim se interessa por nós, pecadores, nos amou e nos ama, e tem misericórdia e compaixão de nós. Esse Deus que nos ensina, que nós temos um advogado, ensina na sua palavra, esse advogado é Jesus Cristo, que devemos confessar os nossos pecados, e o Espírito Santo é o nosso intercessor. E eu peço nesse momento a nossa presbítera Sileuza, que peça ao Senhor que nos perdoe os pecados, neste momento. Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, te glorificamos porque esse momento estamos como família de Deus, Senhor, em cada canto, Senhor, que a nossa voz chegar, Pai. Verdade. Nós sabemos que os nossos irmãos estão no mesmo espírito de oração, Pai. Amém. Deus, e nesse momento, como comunidade do Senhor, nós viemos, ó Deus, te pedir perdão. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Sim. Livra-nos daquilo que nos amarra, Pai. Deus, quebra cadeias, quebra muralha. Sim. Deus, quebra tudo aquilo, Senhor, que distancia-nos de Ti, Pai. Sim. Deus, passa do Teu sangue sobre as nossas vidas. Sim. Dos pecados ocultos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha trazer, Senhor, sobre nós, Amém. a luz da justiça. Pai, em nome de Jesus te pedimos perdão. Amém. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certo do perdão dos pecados, nós vamos continuar adorando a Deus. Vamos cantar o hino 208. Sou feliz. Se passa mais dor, se eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus.
feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Certo que Deus não mudou, certo que Ele está entre nós, de que Ele é o mesmo Deus. Nós vamos ofertar ao nosso Deus. Nós temos um desafio nesse tempo de continuar a marcha, um desafio de continuar olhando para frente. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, no Salmo 121. De onde me virá o socorro? Mas o mesmo salmista que pergunta, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós então vamos consagrar a Deus o fruto do nosso trabalho. No meio então de um deserto, de uma provação, de uma situação que não temos a resposta, mas nós caminhamos por fé, porque o justo viverá pela fé. E é pela fé que alcançamos os céus, é pela fé que alcançamos as promessas de Deus, é pela fé que veremos o Senhor no glorioso dia, face a face. Então nós vamos neste momento consagrar. A palavra diz: trazei então todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa, na minha obra. E fazei então prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nós vamos consagrar ao Senhor, vamos adorar. E a orientação é que você neste momento consagre o fruto do seu trabalho, um pouco do muito. E você deve perguntar: mas pastor, se eu estou assistindo pela internet, se eu estou recebendo esta palavra aqui desta forma à distância, como eu posso, além de consagrar, entregar? Você tem a oportunidade, então, e assim deve proceder você que é membro da igreja, congregada, enfim, aquele que já é parte da igreja e entende do que estamos falando, do nosso compromisso e responsabilidade, daquilo que temos nessa marcha da igreja para honrar. Você fará contato com a tesouraria da igreja, pelo celular, pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor com um cântico. Vamos adorar a Deus e vamos apresentar o fruto do nosso trabalho, vamos apresentar a nossa vida e nossa família. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Em minha vida, num dia especial,
trocou meu coração por outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Nós dependemos do Senhor. E a fé para o homem natural, o homem carnal, a mulher, enfim, o ser humano carnal é loucura. Mas para aquele que crê, é poder de Deus, o Evangelho. Cristo é real pela ação do Espírito Santo. Amém. Estende as suas mãos, consagre agora o fruto do seu trabalho. Nós vamos orar neste momento. Deus eterno, nós estamos, ó Pai, ainda que distantes fisicamente, mas estamos juntos numa mesma fé, numa mesma esperança, no mesmo Senhor. A Deus, o que nos une é Cristo, laço de sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Um preço muito alto foi pago pela nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, Deus, consagramos o fruto do nosso trabalho. Consagramos, Senhor, os nossos filhos e filhas. Consagramos, Senhor Deus, o esposo, a esposa. Consagramos, Senhor, a nossa casa, o lugar de onde tiramos o nosso sustento, consagramos a nossa vida. Não importa o estado civil, não importa a idade, consagramos tudo que temos, tudo que somos, o que haveremos de ter e ser. Porque a nossa vida, cremos, pertence a Ti. Amém. Recebe, Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo, e nos dá sabedoria sobre a terra. Vem, Deus, regar, Senhor, as nossas sementes. Vem receber, Senhor Deus, com um ato de adoração e gratidão a Ti. Um reconhecimento, Pai, de que nada ocorre na vida sem a Tua permissão. Um reconhecimento da Tua soberania plena e total. Por isso, Deus, recebe sim a nossa oferta, o nosso dízimo. Consagramos agora as ofertas do Teu povo, o dízimo do Teu povo. Deus, visita, Pai, aqueles que estão desempregados e aqueles, ó Deus, que porventura estão preocupados com o seu emprego. Aqueles, Senhor Deus, que dependem do seu suor todos os dias. Ó Deus, que são autônomos, que são ambulantes, enfim, cada um na sua realidade. Todos nós precisamos, é verdade, mas existem aqueles que estão muito mais vulneráveis economicamente. Existem aqueles que estão em situações ainda mais difíceis. E reconhecemos como igreja, como povo de Deus, nós não estamos nas nuvens. Reconhecemos que estamos na terra. E estando na terra, nós estamos sujeitos a todas as experiências. E nós também estamos sujeitos a ver e ouvir experiências dos outros. Por isso, Pai, nos sensibilizamos, nos solidarizamos com aqueles que padecem e clamamos desde o Teu povo, igreja que se reúne no nome de Jesus Cristo. Aqueles também que ainda não fizeram aliança. Pai, nós clamamos pelos nossos vizinhos. Nós clamamos, Pai, pelos nossos parentes, pelos colegas de trabalho. Nós clamamos, Pai, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e pelo mundo. Nós clamamos nesse momento de consagração, porque quando consagramos é sinal que temos, é sinal que já somos abençoados e só agradecemos e só devolvemos aquilo que pertence a Ti. Aliás, devolvemos um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. E certo de que Tu és Ebenezer, como diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, a despeito do momento que vivemos, que é difícil, mas nós cremos num Deus que não perde o controle, que permanece no controle de todas as coisas. Recebe, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu convido nesse momento você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouco no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis 6.
de 1 a 22. Palavra do Senhor, Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 22. Abre sua Bíblia, acompanhe a leitura e eu creio que Deus vai continuar falando e agora vai falar contigo através da palavra pregada, da ministração da palavra de Deus. Gênesis 6, 1 a 22 diz assim a palavra do Senhor. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, e os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus diz: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estava pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos, e o Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca, versículo 18, e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Palavra do Senhor. Deus eterno, nós queremos ouvir tua voz, nós precisamos ouvir tua voz nesse tempo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, abre os céus neste momento. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente e o nosso coração. E nos dá a compreensão da tua mensagem, da tua palavra. E nos dá o entendimento da tua vontade para nós hoje, agora, nesse tempo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, através da palavra pregada, pois necessitamos ouvir a voz de Deus. Amém. Necessitamos ouvir tua voz. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Certo de que Deus nos ouviu, eu quero compartilhar com vocês esta palavra. E quando eu estava a meditar
E o Senhor foi ministrando o meu coração, eu quero dividir com vocês. O texto desta noite, Gênesis 6, de 1 a 22, ele nos traz, Deus colocou no meu coração o seguinte tema: o juízo de Deus e a arca da salvação. E então Deus traz então à minha mente, o meu coração, a experiência de Noé. É isso que eu quero dividir. E vamos tirar algumas lições. A experiência de um homem que viveu há muito tempo atrás. Não muito diferente do nosso tempo. Mas eu quero começar então, lembrando algumas coisas daquilo que a gente vive hoje, para a gente poder então caminhar um pouco na história de Noé e trazer para a nossa vida. É fato que a peste que varre a terra nos nossos dias, o novo coronavírus ou Covid-19, assusta, infecta e mata de forma crescente milhares de pessoas em todo o mundo. O que acontece no momento é algo sem precedentes na história. Esse vírus atinge a economia e a sociedade em geral. E então vem, pelo menos, duas perguntas eu quero destacar, porque muitas outras certamente vêm à tua mente, vêm à minha mente, mas eu quero destacar para essa noite duas. Será então o fim da humanidade? Uma segunda, por que isso está acontecendo? Vamos aprender um pouco com a experiência de Noé. E aí eu convido você para um breve resumo da história. Quem era Noé? Segundo a palavra de Deus, Noé era um homem justo e íntegro. Segundo a palavra de Deus, ele andava em comunhão com o Todo-Poderoso. Noé era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia diz que a terra estava corrompida, tomada pelo pecado. O pecado tinha se multiplicado, a violência tinha crescido tanto que Deus já não suportava mais. A ira de Deus se acendeu. A Bíblia diz ainda que viu Deus que a terra estava tão tomada pelo pecado, tão comprometida. E aí Deus, ele decide dar um basta, destruir a humanidade e julgar então a terra. O versículo 13 diz assim: então Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. O verso 8 diz: Noé foi aprovado por Deus. Eu quero chamar a atenção que esse texto, ele nos leva justamente a pensar em um Deus que não caducou. A palavra de Deus não caducou, né? Ela não está vencida, ela não tem prazo de validade. Eu quero falar de um Deus que não está atrasado. Muitos podem dizer: desde que eu era menino, desde que os meus avós, enfim, essa história que Jesus vai voltar, a gente escuta há muito tempo. Isso aí é história para boi dormir. Não vem com essa história. O fato é que nós não temos o controle da vida. E no tempo de Noé, zombaram também de Noé, duvidaram também de Noé. Noé trabalhou construindo dentro do tempo determinado por Deus, e no tempo de Deus o dilúvio veio, e veio o juízo de Deus sobre a terra. E aqueles que zombaram de Noé entraram em desespero. Segundo a Bíblia, eles queriam entrar então na arca, mas não era mais possível. Então, nesse resumo, eu quero destacar o seguinte: os primeiros versículos, ou seja, de 1 a 8 do capítulo 6 de Gênesis, o autor bíblico fala sobre a maldade da raça humana, a decisão de Deus de julgar a terra e da salvação de Noé. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Dos versículos 9 a 22, então aqui resume a história de Noé, destacando a ordem divina para construir uma embarcação, uma arca, para salvar Noé, sua família e os animais, um macho e uma fêmea de cada espécie. Então nós podemos aqui pensar o que justifica o juízo de Deus sobre a terra. Se a gente volta um pouco na história de Noé, a Bíblia fala no capítulo 6, traz pelo menos duas coisas aí que nos chamam a atenção, salta aos olhos. Primeiro fala do casamento dos filhos de Deus com mulheres, lindas mulheres, aqui descreve. Alguns estudiosos apontam que possivelmente teria sido então anjos que teriam se casado com mulheres. Outros ainda, ao falar dos nefilins, apontam para nossa compreensão que teriam sido homens gigantes, guerreiros, valentes,
valorosos, poderosos na batalha, e que então tinha um plano global, um plano de dominar a terra, de subjugar os povos. E então aqueles homens de violência, aqueles homens que exploravam o seu semelhante, aqueles homens que multiplicavam a promiscuidade, o pecado, que estavam então com a vida moral comprometida, aqueles homens então tinham praticado obras de injustiça, o pecado chegou a tal patamar, a tal situação, que Deus já não suportava mais. E Deus ficou tão triste que decidiu então julgar a sua criação. É importante pensar um pouco de que o tempo que vivemos não é muito diferente do tempo de Noé. Pode mudar os pecados, ou muitas coisas são semelhantes, para não dizer iguais. O fato é que a injustiça, a indiferença, a mentira, o adultério, a prostituição, os vícios, a dureza do coração, a promiscuidade, sim. O fato é que o egoísmo, o explorar o outro, enfim, o fato é que a corrupção humana, ela se multiplica cada vez mais. E no nosso tempo, isso tem sido algo constante. Segundo a palavra de Deus, o que justifica o juízo de Deus sobre a terra é justamente a multiplicação do pecado. A primeira coisa que eu quero destacar, o pecado havia se multiplicado, está no versículo 5. No versículo 5 de Gênesis, capítulo 6, diz assim: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. O ser humano ele é inclinado para o mal. O coração humano ele é inclinado para o pecado. A raça humana está contaminada. Já nasce então contaminado pelo pecado. E sem Deus não há bondade em nós. A palavra diz então que o Senhor viu a multiplicação do pecado. E chegou uma situação que Deus então ficou irado. A peste que assola a terra simplesmente traz e revela de fato quem nós somos. Carne. Quem nós somos? Seres humanos. Quem nós somos? Barro moldado. Quem nós somos? Mortais. E desta forma, nos damos conta mais uma vez da nossa finitude, de que nós não somos deuses e que nós carecemos do Senhor. O pecado havia se multiplicado. O pecado cresce. O pecado, então, ele cresce em uma proporção. E é interessante que Deus olha para as pessoas, olha para mim e para você, e a Bíblia diz que Deus não faz diferença, não faz acepção de pessoas. Mas é fato que a sociedade que vivemos, ela olha pelo que nós temos, pela posição que ocupamos. E muitas vezes somos tentados a nos relacionar, a olhar e valorizar aquilo que o outro pode oferecer, que tem, ou a posição que ocupa. Cristo olhou diferente. Deus está irado, porque o ser humano a cada dia desumaniza. A cada dia se afasta do Senhor. E cada vez que o ser humano se afasta de Deus, a maldade se multiplica. Desde o princípio foi assim. E nesse momento, a terra, os países, os 5 continentes, eles então começam a ser atingidos por uma enfermidade que a ciência busca desesperadamente a vacina, a cura, a solução. Não sabemos quantos dias, a expectativa é que seja no máximo 3 meses, ou quem sabe menos tempo, 15 dias, 30 dias, mas tudo ainda é muito incerto. Mas Deus é muito maior. Nós somos uma gota no oceano. Verdade. Nós somos um punhado de areia na infinitude da areia do mar. Nós somos um grão. Nós somos muito pequenos, talvez uma formiguinha. Posso assim, me atrevo a comparar diante da grandeza da criação. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Amém, Jesus. Um dia faz declaração, outro dia a grandeza de Deus. Esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é majestoso. Amém, Jesus. Esse Deus então que é amor e decidiu nos amar e veio ao nosso encontro.
É o Deus que para esse processo de autodestruição. Como diz um pensador, o homem é o lobo do próprio homem. O homem, ele se autodestrói. O pecado, um abismo chama outro abismo. Ele é extremamente egoísta e orgulhoso. Se não for a graça de Deus, o que será de nós? Então é a graça de Deus. É de fato o amor de Deus que torna possível a nós, claro, pela fé, uma mudança real. Olhar para o outro com a empatia. Olhar para o sofrimento do outro, para o miserável, para o desgraçado, para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para aquele que não tem oportunidade igual a mim, a você, para aquele que é desigual, e entender que o desigual precisa ser tratado com desigualdade, ou seja, lhe dar condições diferenciadas para que ele tenha as mesmas oportunidades na sociedade. Talvez você possa dizer, pastor, isso é uma utopia, isso é um sonho. O senhor está falando de um reino que só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas sim, mas flash, semente, pequenas ações, é possível fazer. Amém, Jesus. É possível, nós somos luzeiros. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, nós somos luzeiros. E as nossas pequenas atitudes, a palavra diz que as nossas obras devem glorificar o Senhor, como diz a palavra em 1 Pedro 2,10. As nossas obras devem glorificar o Senhor. Como diz a própria palavra em Mateus 5, quando ele fala de sal da terra e luz do mundo, ele vai dizer que a gente deve então glorificar a Deus, as pessoas devem glorificar a Deus pelas nossas obras, pelo nosso testemunho. Nós precisamos então entender de que nós somos uma gota no oceano, sim, mas que a igreja do Senhor tem um prazo para ficar aqui, o prazo é de Deus. Que o tempo aqui é um tempo limitado, para nós parece ser eterno, porque às vezes vivemos parecendo que não vamos morrer. Mas é Deus que tem um relógio da eternidade, porque o relógio da eternidade não tem fim. Porque o relógio de Deus é diferente do nosso. Porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso. E aqui nós olhamos para a história e encontramos Deus irado com a humanidade. Deus visita a terra nesse tempo e castiga a terra. Deus visita a terra e paralisa a humanidade. As ruas estão cada vez mais vazias. E aqueles que vão às ruas, as autoridades, então se assustam e começam a chamar a atenção. Ou mesmo aqueles que falam o contrário, para ir às ruas, mas sinaliza a preocupação com a economia. O fato é que o ser humano está numa encruzilhada. O fato é que a terra está numa encruzilhada. O fato é que a história está numa encruzilhada, porque Deus decidiu visitar a terra. Nós precisamos entender que Deus não perde o controle da situação. O que justifica o juízo de Deus sobre a terra é uma segunda coisa com base nesse texto. O Senhor se entristeceu de ter criado os seres humanos e decidiu destruí-los. Os versículos 6, 7 e 13 diz assim a palavra do Senhor. Versículo 6. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste, porque os criei. O versículo 13 diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente. Destruirei também a terra, pois está cheia de violência. É fato que a palavra diz em Romanos que a natureza geme, ela chora, em outras palavras, ela aguarda o dia da redenção. O dia em que o nosso Senhor virá em glória. Amém. No dia, então, que Ele vai julgar toda a terra, em que dará um ponto final na história de pecado, de corrupção e egoísmo humano. Que irá julgar as nossas atitudes, que irá julgar o mundo, as escolhas. Sim, vivemos o tempo da graça. A porta ainda está aberta, mas um dia ela se fechará. Apressa-te, porque o Senhor está às portas. Apressa-te e arrepende-te do teu pecado. Se converta ao Senhor. Guarda a tua língua. Se arrependa. Cuidado com as suas escolhas. Volte atrás. Coloque Deus no centro da tua vida. Porque no tempo de Noé, as pessoas zombaram dele. No tempo de Noé não acreditaram. No tempo de Noé ele trabalhava então todos os dias e as pessoas simplesmente ignoravam.
As pessoas simplesmente zombavam, simplesmente olhavam para ele e ficam a pensar, quem sabe, que velho Gagá deve estar louco, porque o sol está rachando, porque então os dias estão passando normalmente e esse homem está perdendo tempo, deve estar caducando, deve estar já mais para lá do que para cá. E Noé continuava em posição de obediência a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, igreja, servo e serva do Senhor, não negocie a sua fé. Não abra mão da sua salvação, porque Deus não muda. Amém. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo do dia mau, porque ele passará, mas o Senhor não passará. Amém, Mas as palavras do Senhor não hão de passar. Mas eu quero dizer para você também que ainda não tomou a decisão por Cristo. Há tempo. Hoje é tempo. Eu quero dizer para você que o Senhor está chamando. Eu quero dizer para você, arrependa-te. Eu quero dizer para você, volte o teu olhar para o Senhor. Volte os teus ouvidos para a palavra do Senhor. Abra o teu coração. E deixa o Senhor te libertar. Deixa o Senhor te restaurar. Deixa o Senhor te curar. Muitas vezes remorso, revolta. Muitas vezes angústia, feridas na alma. Muitas vezes ressentimentos. Muitas vezes bagagens que arrastamos anos e anos nos torna pessoa, ou pode de repente tornar você uma pessoa amarga, uma pessoa indiferente, uma pessoa insensível. Mas eu quero dizer que Deus, em Jesus, traz para você o remédio para a tua alma, o remédio para a tua vida, a cura que você precisa, a salvação, o perdão dos pecados, a libertação do cativeiro, porque Ele te ama muito. Há uma terceira e última coisa que justifica o juízo de Deus sobre a terra que eu quero destacar nessa noite. Deus faz aliança com Noé e o salva juntamente com sua família. A salvação. Porque Deus então, Ele estabeleceu um plano. Porque Deus então veio em resgate. O pecado, ele tem um prazo. Ele tem um tempo e chegará um tempo que o cálice da ira de Deus vai transbordar. Chegará um tempo que Deus vai dizer assim, acabou, chegou a hora, chega, eu não suporto mais. Chegará um momento que a porta da graça vai se fechar, vai ser fechada. É onde a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes. Não ouvirá mais o som da igreja, a terra não ouvirá mais. Não haverá mais louvor na terra, porque haverá gritos de desespero. Não haverá mais orações da igreja por você, porque não estará mais aqui a igreja do Senhor. Aquele povo que muitos diziam chato, aquele povo que era motivo de crítica, de zombaria, de blasfêmia, de perseguição, não estará mais na terra. E muitos vão perguntar, onde está aquele povo barulhento? Onde está a igreja? Cadê os cristãos? Onde está o povo de Deus? E perceberão que a igreja não estará mais na terra. Haverá grande desespero, porque o Senhor já terá tomado para si a sua igreja. Amém, Jesus. Já terá ressuscitado os mortos. Aqueles que estavam longe para serem julgados pelas suas escolhas, seus atos. E aqueles que renunciaram ao mundo e seus prazeres, por amor a Cristo, receberão do Cordeiro de Deus, do Supremo Juiz, a coroa eterna, a recompensa eterna, a morada eterna, preparada para então os santos. Nós encontramos então isso no versículo 18. Deus faz aliança com Noé e decide então salvar Noé e a sua família através da arca. Glória a Deus. Mas aqui nós aprendemos 3 coisas. E eu quero destacar a primeira. Deus está castigando a humanidade no nosso tempo. Deus está castigando a terra pelo seu pecado. E quando eu digo terra, o ser humano, o homem e a mulher. Nós somos responsáveis pelo que nós plantamos. A Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Sim. Ele está castigando com uma peste terrível, prevista lá em Mateus 24, versículo 7. Quer você creia, quer você não creia. Ele continua sendo Deus e realizando na história, cumprindo a sua profecia, a sua palavra.
A segunda grande lição que aprendemos aqui é que hoje é tempo de arrependimento. Amém, Jesus. Porque chegará o tempo em que não será mais possível. Assim como está lá em Gênesis 7, versículo 1, o Senhor determina a Noé para entrar na arca com a sua família, porque aquele tempo era tempo de salvação. Chegará um tempo, como eu disse há pouco, que a igreja será chamada, que a trombeta, a última trombeta soará. Chegará um tempo em que a igreja cessará a sua missão na terra e receberá do Senhor da igreja. A Bíblia diz que dos nossos olhos serão enxugadas então toda lágrima. Amém, Deus. Sabe aqueles dias terríveis que passamos na terra por amor de Cristo? Mas que não abrimos mão da cruz. Existem pessoas que vão encerrando a cruz, que é um evangelho barato, que é um evangelho leve, que é um evangelho light diet, e vai negociando a fé, e concorda então com as práticas mundanas, e se rende aos banquetes de Satanás, e se deixa corromper por suborno. Existem pessoas que se apostataram da fé, que são motivos de vergonha para o evangelho. Se converta, se arrependa, bota a boca no pó, veste pano de saco e volta ao Senhor enquanto tem tempo. Verdade. A palavra diz, se podemos aqui afirmar, com base na experiência de Noé, e crendo na volta do Senhor, hoje é tempo de arrependimento. Aleluia, Deus. Uma terceira e última lição que eu quero deixar nesta noite. A arca de Noé hoje é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu quero que você guarde isso, eu quero que você aprenda isso. A arca de Noé, que lá no passado foi feita de madeira e fechada as brechas com betume, com piche, e ali guardou a família de Noé e os animais e preservou a vida e deu salvação e deu livramento de morte e garantiu a vida de Noé e toda a família. A arca de Noé hoje é Jesus Cristo. Tem nome. Amém, Jesus. E isso está lá em João 3,18, diz: todo aquele que nele crê será salvo, Aleluia. não será julgado. Mas aquele que não crê será condenado, esse será julgado, porque rejeitou a luz que veio ao mundo e amou mais as trevas. Eu quero dizer nesta noite que ninguém sabe o dia e a hora em que virá o Filho do Homem. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. A Bíblia diz, e aí eu quero encerrar, a Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem será semelhante com o que aconteceu no tempo de Noé. Você está entendendo? Será do mesmo jeito, as pessoas vão estar, como diz a palavra aqui, pois antes do dilúvio as pessoas bebiam, as pessoas casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, até o dia que o Senhor chamar a igreja. A Bíblia diz que todo olho verá, mas na hora que a última trombeta soar, mas na hora então que a igreja for arrebatada, que os mortos forem ressuscitados, não haverá mais tempo para mudança. A Bíblia diz que do mesmo jeito que foi no tempo de Noé, que veio como ladrão de surpresa, porque as pessoas escolheram de fato os deleites, os prazeres, os desejos do próprio coração, a dureza do coração, do que então parar desses deleites e converter ao Senhor. Preferiram a incredulidade do que a credulidade. Preferiram zombar de Deus do que obedecer a Deus. Até o dia que Noé entrou na arca. Porém, não sabia o que estava acontecendo. São como cegos, diz a palavra. O apóstolo Paulo diz que o Deus deste século tem cegado a visão de muitos. E muitos têm visto a pregação do evangelho, têm ouvido, mas não entende, tem olhos, mas não vê, porque o Deus desse século, Satanás e os seus demônios, tem cegado, tem impedido muitas vidas, muitas pessoas de enxergar a verdade que liberta. A Bíblia diz que naquele tempo as pessoas não sabiam, no tempo de Noé, o que estava acontecendo, até que veio o grande temporal, o dilúvio. O derramar até que os céus desabou sobre a terra em forma de água e levou a todos. A Bíblia diz, em Mateus 24, 36 a 39, assim também será a vinda do Filho do Homem. Arrependa-te,
se converta, porque Cristo está às portas. Hoje, Ele te convida para uma nova história. Amém. Entrega a tua vida ao Senhor. Feche teus olhos, nós vamos orar com você agora. Aleluia, Jesus. Deus eterno, muito obrigado pela palavra liberada. Obrigado porque o Senhor não mudou. É verdade, Deus. Ó Deus, onde quer que tenha chegado ou venha chegar esta mensagem, Verdade. que encontre corações sedentos, Sim, meu Pai. como terra fértil, e que esta semente, que é a palavra de Deus, possa produzir frutos de arrependimento. E que essa pessoa que me ouve possa dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados. Em nome de Jesus. E eu renuncio os meus pecados. Eu rejeito. Eu não quero mais esta vida do meu jeito. Mas eu entrego as rédeas da minha vida em tuas mãos. Amém, Jesus. Amém. Senhor Jesus, entra na minha vida e me liberta. Escreve uma nova história. Senhor Jesus, eu quero entrar na arca da salvação. Aleluia, Deus. Eu convido Jesus para entrar na minha vida. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. A Deus, obrigado pela salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus.